Voltamos a falar com Emanuel Zulo Godinho, de Toledo, no Paraná, para concluirmos o assunto da cana-de-açúcar, Godinho. Eu queria perguntar a você, quem são os principais clientes brasileiros de cana-de-açúcar no mercado internacional e quais são os nossos principais concorrentes nesse mercado? Bom, eu acho que a resposta ela é bem clara. Ela fala o seguinte: primeiramente, o maior comprador de etanol e açúcar do mundo são os maiores produtores. Então, quer dizer, os maiores players produtores também no mundo compram etanol e açúcar do Brasil. Então, os Estados Unidos, como um grande produtor de etanol, só que do milho, está tendo uma dificuldade muito grande na questão da produção deles, eles já estão começando a pensar na importação de etanol do Brasil. Outro market share do mercado de açúcar é o mercado europeu, um mercado muito forte em que o Brasil tem uma demanda muito grande, até pelas questões que lá, alguns países, eles pedem algumas particularidades na produção do açúcar. Claro. Em forma de quadrado, em cubos e assim por diante. Então, assim, resumindo a história, quem são os maiores compradores, os importadores, são os maiores produtores também. Então, fica entre elas, por elas, dentro do mercado internacional. A Índia também tem peso nesse mercado muito forte ou não? Sim. A Índia está crescendo, está expandindo, aumentando o PIB, a renda per capita deles internamente está aumentando cada vez mais. Sim. E eles estão consumindo muito. Então, estão parando de andar de bicicleta e estão começando a realmente colocar carro motorizado. Claro. Obrigado, Manuel. O destaque do Brasil no comércio internacional de commodities fez o país um formador de preço. Um exemplo é no setor cafeeiro. A safra de café de 2011 e 2012 é estimada em 43 milhões de sacas pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. É o melhor resultado para ciclos de baixa produção desde 1999 e 2000. Isso porque o café é uma cultura bienal, ou seja, alterna ciclos de baixa e alta produtividade. Para esta safra, a expectativa é de uma redução de 10,3% em relação ao ano anterior. De acordo com a Conab, a lavoura foi prejudicada pela seca de janeiro e fevereiro em Minas, Bahia e Rondônia. Mesmo com este problema, é o Brasil que garante a estabilidade de produção e preços para o café no mercado mundial. No caso do café, nós temos uma previsão bastante otimista em termos de preço, porque a redução da safra brasileira parece que também está sendo acompanhado nesses últimos momentos pela redução da safra colombiana. Está se prevendo que o Laninha também entre agora na Colômbia e acabe prejudicando a produção colombiana. Não é isso que está acontecendo, Zulo? Sim, é isso mesmo, sem sombra de dúvida. O mercado ele está bem, sim, só para a gente falar, o mercado está totalmente, não só do café como as outras commodities, ele está bem atrelado ao clima, e o clima está totalmente avesso. Sim. O que se está comentando muito é que o Laninha possa trazer chuvas muito fortes agora na florada do café colombiano. E que isso pode, claro, derrubando a florada, acabar prejudicando muito a frutificação e depois a própria quantidade colhida. Isto pode mexer nos preços internacionais, não? Sim, com certeza. Como já mexeu aqui com a baixa produção do Brasil, com as geadas acontecidas aqui no nosso país, e automaticamente isso aí, a hora que precificar esse relatório no mercado, tende a subir os preços. Pode ter uma barrigada, a gente fala uma barrigada, pode ter uma caída dos preços, mas todo fundo é comprador. Então a tendência é de alta para o café também. Sim. E eu queria também saber, no que respeita ao café, quem são os grandes compradores de café do Brasil, da Colômbia, neste mercado internacional? Olha, primeiramente o Brasil é um bom consumidor de café, tá? Então nós temos uma alta produção em anos que
não acontece o que está acontecendo esse ano, mas nós somos um bom consumidor e também nós temos uma exportação muito grande, tanto para a Rússia quanto para alguns países ali que você pode usar ali, a Inglaterra, a Holanda, os Países Baixos, né? Sim. Porque eles tomam muito, é um café diferenciado, tá? Não é um café como o nosso, que é um café torrado, preto, é um café tipo chá, tá? Então, são condições específicas também. É como eu disse há poucos momentos na questão do açúcar, o café também tem essa precificação. Ela é vendida para alguns países não como torrado, mas como grão em polpa, e aí o pessoal vai fazer o jeito que eles são acostumados a tomar os cafés. Então, o grande player comprador nosso aqui é a Europa e principalmente aquela questão, aquela região onde estão concentrados os Países Baixos, né? Que seria Escócia, Inglaterra, aquele meio da União Europeia. Sim. Obrigado, Zulo. Daqui a pouco você vai saber quais foram os países que mais compraram do Brasil e os produtos que mais se destacaram. Aqui no Cifras e Safras. Voltamos já.